Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá um prazer estar com vocês. Tá me ouvindo bem? É um prazer estar com vocês, poder ajudar, né? E com a experiência que a gente tem de trabalho, então eu quero ajudar vocês, né? Sobre os dons espirituais que eu quero passar para vocês, eu quero passar da forma como eu ensino, como eu uso, tá? Eu trabalho com muito pentecostais, né? E tem ajudado muita gente, tá? O resultado não é 100% mesmo, né? Lógico que muita gente não aceita. Mas eu tenho desenvolvido de uma forma que tem ajudado muita gente a entender, né, realmente os dons espirituais. Então, quero ajudar vocês nessa parte, que vocês possam ajudar outras pessoas também, tá bom? A nossa primeira aula é sobre o diabo ou o Satanás, tá? É interessante isso aqui, é muito interessante. Por quê, né? Então, por que começar dons espirituais com o diabo e Satanás? Tá? É realmente necessário, vocês vão entender isso aqui, tá? Então, a palavra diabo vem do grego diabolos, significa enganador. E ele é identificado na Bíblia como um anjo caído, né? Então, a palavra, então, diabo significa enganador, ok? E ele é identificado na Bíblia como um anjo caído e é chamado também de Satanás, tá? Cuja palavra hebraica é Satã e a palavra grega é Satanás, significa adversário. Então, diabo é o enganador e Satanás o adversário, ok? O que muda? Difícil aqui. Não quer mudar, Marina. Porque voltou naquela tela principal. É complicado. Vou tentar deixar aqui. Então, a pergunta é, por que estudar sobre Satanás, adversário, diabo enganador, né? Então, o que isso tem a ver? O que tem a ver com o estudo? Então, com o estudo sobre os dons espirituais, precisa conhecer muito bem esse mal da humanidade, ok? Nós sabemos quanto Satanás engana, correto? Nós sabemos disso. Então, o que nós vamos ver é que existem dois poderes, o bem e o mal, né? O bem e o mal. E quando nós olhamos assim, o mal está vencendo, né? 7-1, fora o Olé, né? Então o mal tem vencido muito, né? Está bem na frente. Então nós temos que, para entender os dons espirituais, tem que ver que existe um poder muito forte do mal atuante, né? Que realmente engana muita gente. Muita gente tem sido enganado mesmo, né? E acha que é uma coisa de Deus. E vou mostrar como que Satanás é tão astuto e ele usa o nome de Deus mesmo. Ele não perdoa mesmo, né? Então, essas duas forças que existem do bem e do mal. Tá? E em Mateus 24, quando Jesus estava falando sobre a destruição de Jerusalém, um dos sinais que Jesus deu é que eles aparecerão falsos cristos e falsos profetas. E interessante o texto aqui, ele fala grandes sinais e prodígios. Não é coisa pequena. Então Jesus falou assim, surgiria falsos cristos, falsos profetas, então, coisas grandes, sinais e prodígios. Então, sinais são fenômenos sobrenaturais, como visões, sonhos, adivinhações, revelações, profecias. Isso são sinais. E são coisas que as pessoas buscam, essas coisas, né? E Jesus disse, olha, quem faz isso muito bem são os falsos profetas e falsos cristos, né? E prodígios são milagres, né? Como paralíticos, cegos,
mudos, surdos, né? Então, são duas coisas. Então, ele fala assim, olha, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. E com um propósito, se possível, enganar os próprios eleitos. Né? Se possível, enganar a própria igreja. Olha só, como Jesus está alertando para a astúcia, como Satanás usa pessoas dessa forma para enganar, inclusive, os próprios eleitos. Então, sinais, prodígios, são coisas muito fortes, chamam muita atenção, né? Muita atenção. Se você ficar observando muito, você passa a ter admiração às vezes, mesmo sabendo que não é coisa certa, né? Então, Jesus falou, olha, vai surgir isso e vai acontecer, né? Então, é por isso que nós temos que mostrar isso para as pessoas que estão estudando a Bíblia. Então, o diabo enganador, aí como eu falei anteriormente, ele usa a imagem de Jesus Cristo, né? Em Apocalipse capítulo 13, quando João está recebendo as revelações de Jesus Cristo, tudo o que está acontecendo, e ele vê no capítulo 13, do 11 ao 14, ele vê ainda outra besta, a segunda besta, né? Emergir da terra, possui 2 chifres, e a segunda besta parecendo o cordeiro, parecendo Jesus, mas falava como o Satanás, o dragão. Então, Satanás tem a aparência de Jesus. E quando é que reconhecemos Satanás? Quando ele fala. Porque a aparência, atitudes, ações são iguais de Jesus Cristo. Então, quando é que nós sabemos que é Satanás? Usando a imagem de Jesus Cristo. Quando nós conhecemos a palavra de Deus. É a forma que nós temos de reconhecer. Porque Satanás, ele realmente parece com Jesus. É a imagem que ele apresenta. E a gente vê grandes homens aí, famosos, né? Eles não têm uma imagem feia, né? Eles têm uma imagem, capricha na imagem, né? Na aparência, né? Continuando a leitura, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curado. Aqui no Apocalipse é muito bonito essas coisas, né? Foi aqui o Domiciano substituindo o Nero, né? Também opera grandes sinais. Olha só, a referência que Jesus dá para João de Satanás. Opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, opera sinais dessa forma, coisas sobrenaturais. Até fogo faz descer do céu. Faz isto. Né? Uma vez um aluno me falou assim, professor, nós estamos no monte, né? Tem um monte, né? E vi descer fogo lá do céu, né? Eu falei, isso é bíblico, né? Ele falou, é bíblico. Eu falei, lê lá Apocalipse capítulo 13, né? A segunda besta tem poder até de descer fogo do céu, né? Com qual propósito? Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, Satanás, ele faz isto, sinais, ele opera sinais, nós vamos ver que Deus permite ele fazer isso. Vou mostrar uma passagem mais para frente. Com qual finalidade? Seduzir as pessoas, né? Seduzir as pessoas a adorar o império, adorar a imagem do imperador. Por quê? Operava grandes sinais, né? E até fogo do céu descia à terra. E hoje nós vemos que as grandes religiões famosas, né? Elas têm uma sedução. Não entendemos, não conseguimos entender que é tanta mentira, e são lotadas, né? Estão lotadas, e pessoas e ricas, né? Porque são seduzidas por sinais. Então, é por isso que, na primeira aula, na Escola da Bíblia, em todo o curso que eu faço, quando eu vou estudar sobre dons espirituais, eu apresento, olha, Satanás, ele é poderoso. Lógico que a gente tem que
com cuidado, apresentando, né? De uma forma que eles comecem a entender, tá? Então, realmente ele é um enganador, né? Enganador, Jesus falou, ele é enganador. E só com conhecimento bíblico é que nós conhecemos se é certo ou se é errado. Porque a aparência é de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo. Ele é tão astuto que ele usa a imagem de anjos, né? E anjos, quando se fala em anjos, nunca ninguém pensa numa imagem feia, né? Geralmente, quando fala em anjo, é uma imagem bonita, né? Geralmente aquele menininho de cabelo loiro, enroladinho, né? Com asinha, né? Satanás é tão astuto que ele usa a imagem de anjos, tá? Em 2 Coríntios, capítulo 11, 12 e 15, quando Paulo está com problema com os coríntios, né? Ele não aceitou dinheiro dos coríntios, porque ele sabia que em Corinto tinha gente interessada no dinheiro e sabia que tinha falsos apóstolos ali. E ele fala em 2 Coríntios 11, 12 ou 15, ele fala assim: mas o que faço e farei é para cortar ocasiões, aqueles que a buscam com o intuito de ser considerado igual a nós naquilo que se gloriam. Então, Paulo cortou as coisas em Corinto por causa dessas falsos apóstolos que ele fala, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha só como Satanás age. Esses falsos apóstolos tinham uma forma, imagem e trabalho e tal, que parecia apóstolo de Cristo. E Paulo fala assim, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás, olha só, se transforma em anjo de luz. E olha a sequência. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. Olha só, os ministros de Satanás parecem ministros de justiça. A gente ouve muito, e também a gente que trabalha no meio dos religiosos, eles chamam a gente de homem de Deus. Você é homem de Deus, né? É um jargão para eles, essas coisas, né? Eles têm isso, assim, homem de Deus. Então, os ministros de Satanás são chamados de homens de Deus, ungido de Deus, né? É o que Paulo está falando para os coríntios. É por isso que eu cortei aí a ocasião de receber ajuda por causa disso, por causa desses falsos apóstolos que tem aí no meio de vocês. Obreiros fraudulentos, ministros de Satanás, têm a imagem de anjos. Satanás usa a imagem deles. E os coríntios, então, estavam sendo enganados por isto. Então, Paulo, olha só, mesmo Paulo, ele trabalhando em Coríntios, Satanás estava lá também. Então, é por isso que nós temos que apresentar dessa forma, que nós vamos ver que Paulo falou em Efésios, não ignore Satanás. Não ignore. Esse texto de Mateus 7 aqui, eu acho um absurdo isso aqui. Eu acho uma loucura. O diabo enganador, ele usa o nome de Jesus Cristo. Ele usa. Esse texto de Mateus 7, Jesus fala assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Que segurança tem usar o nome do Senhor? Nenhuma, né? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Isso é seguro. Né? Usar o nome do Senhor Jesus na camiseta, na testa, jargões e tal, isso não entra no céu. O que entra no céu é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aí ele fala assim, ó, muitos naquele dia onde dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós, em teu nome profetizado? Olha, Senhor, no teu nome nós profetizamos, nós fizemos revelações, no teu nome nós tivemos visões e falamos para as pessoas o que ia acontecer. Em teu nome, Senhor, nós expelimos demônios. Olha só, que loucura Satanás faz. Satanás expulsa ele de outra pessoa, mesmo, para a pessoa acreditar
que achar que foi Jesus que fez isso. 3. Em teu nome fizemos muitos milagres. Jesus disse assim, então lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Vocês praticaram o quê? Obras do iníquo. Vocês praticaram iniquidades. Vocês praticaram ação do iníquo. Mas, Senhor, foi no teu nome que nós fizemos isto. Foi no teu nome, Senhor, que nós profetizamos, expelimos demônios e fizemos muitos milagres. O que Jesus falou lá em Mateus 24, 24? Surgiria falsos cristos, falsos profetas, ou grandes, chama a atenção sempre a grandes, é uma frase boa, grandes, né? E aqui nós temos muitos milagres. Então, essas pessoas foram usadas pelo diabo e estão discutindo com Jesus, achando que fizeram no nome dele. Vocês podem imaginar a indignação dessas pessoas no juízo final? Achar que está fazendo sinais em nome de Jesus e não é o enganador, o diabo que está usando essas pessoas nas mãos. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de dons espirituais, muito sério, que Satanás trabalha muito com isso. Trabalha muito com isso aqui. E então, isso aqui ajuda muito na escola da Bíblia a chamar a atenção das pessoas que estão, eles ficam assim, com esses negócios de buscar dons, essas coisas, eles ficam elétricos assim, para isto, sabe? Então tem que abrir os olhos mesmo, né? Mostrar, olha, o perigo que você está correndo, né? Olha como Satanás pode enganar. De uma forma assim, a gente fala, não de uma forma dura, né? Mas chamando meio atenção, né? Aqui, voltando para Apocalipse 16, 14, quando o império está realmente em ruínas, né? E Satanás, então, ele tenta uma batalha contra Jesus, contra a igreja, né? E ali levanta as 3 rãs, né? Que são chamados de demônios, né? Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Então, demônios operadores de sinais. Se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, né? Então, demônios, Jesus falou assim, olha, esses demônios, operadores de sinais. Então, e nós vimos que sinais, então, o que são sinais? Visões, profecias, sonhos, revelações, todas essas coisas. São fenômenos sobrenaturais que algumas pessoas acham que têm, mas são obras do maligno. Obras do maligno, né? Muito sério isto. Então, tem que tomar muito cuidado e ajudar as pessoas nessa parte. Em 1 João 4:1, em Éfeso tem uma situação difícil, né? Os gnósticos tentando, né, desacreditar que Jesus veio em carne, né? Os gnósticos lá na igreja, e dizendo, por isso que ele suportou a cruz, porque ele era Deus, né? Então, tentando, ele não veio em carne, ele estava na cruz, ele estava em espírito, né? Era um divino. Então, João fala assim, amados, olha, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Tá? Então, João, ele exorta a igreja em Éfeso. Olha, amados, cuidado com aquilo que você ouve. É interessante, né? Eu acompanho muita rede social, as redes sociais, né? Eu acompanho muito. Olha, eu vejo tantos irmãos postando vídeos, esses pastor Cláudio, aquele Júnior, um monte de aí, eles negam a verdade. E eu vejo irmãos postando. Tá? Tem que ver essas coisas. João falou, amados, olha, não dê crédito a qualquer espírito. Prove se o espírito procede de Deus. Se uma pessoa nega a palavra de Deus, se ela nega o mandamento da doutrina do Senhor Jesus Cristo, ela é falsa. Ela é falsa. E a única maneira, né, vocês conhecem o N. Latorre, né?
ele fala assim que não existe um aparelho chamado espiritômetro, né? Que você vai ver se a pessoa é de Deus ou não. Existe a Bíblia. Precisam conhecer muito bem a Bíblia para realmente saber quem está falando, né? Quem realmente é o que está ensinando. Ok? E João fala assim, olha, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E você vê na rede social aí, os irmãos curtindo e postando vídeos de homens religiosos aí, que exploram as pessoas com dinheiro, a fé das pessoas, e dão shows, tal, né? E João falou, olha, cuidado com isso. Não dê crédito a qualquer espírito. Examine, prove se é de Deus ou não. Muito cuidado com isto. Muito cuidado mesmo, tá? Se não é nosso, de maneira alguma, não poste, né? De maneira alguma. Onde Satanás habita com seus demônios? Né? Onde ele procura, né? Uma vez uma senhora estava conversando, ela falou assim, olha, o demônio está lá no peru da minha... Tem um peru lá, o demônio está nele, né? Ele está com o demônio. O demônio não vai habitar em cachorro, em animais. O demônio ele quer habitar aonde? Em pessoas, né? Habitar em pessoas e usar pessoas. É isso que ele faz. Vocês viram Mateus 7, 21, aquelas pessoas foram usadas pelo demônio e achavam que está sendo usado por Deus, por Jesus. Foi no teu nome, Senhor. No teu nome nós fizemos isto. Aqui em Filipos, né? Tem essa jovem com espírito de adivinhação. Atos 16, 16 a 18, quando Paulo e Silas e Timóteo estiveram em Filipos, custou uma cadeia para ele, né? Esse demônio aí. Aconteceu indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. As pessoas, interessantes daqui, ela tinha um espírito de adivinhação. A pessoa que não tem Jesus Cristo, a pessoa que não aceitou Jesus Cristo, não tem o Espírito Santo, o diabo tem um arquivo da vida dele. Sabia disto? E também o diabo tem um controle do futuro dele. Mas a pessoa, quando é batizada, Jeremias falou na profecia, os nossos pecados, e também o autor de Hebreus confirma isso, eu não lembro a passagem de Hebreus, os nossos pecados são esquecidos para sempre, apagados. Então, quem tem Jesus, Satanás não consegue o arquivo dele, da vida dele. Porque Jesus apagou no batismo, perdoa-nos pecados. Mas quem não tem Jesus, Satanás, ele conhece, ele tem um arquivo da vida da pessoa. Então, a pessoa consultava com essa moça e o espírito de adivinhação revelava para ele toda a vida daquela pessoa, conhecia a vida da pessoa. E a pessoa achava que era uma coisa de Deus. Oh, realmente, né? Aconteceu isto mesmo. Que coisa, né? Aí o diabo falava assim, olha, e tal dia vai acontecer isso, isso, isso. E realmente acontece. E isso você vê nas denominações. Você vê homens religiosos, né? Com espírito de adivinhação, igual essa moça. Revelando coisas. Aqui nessa plateia tem gente que está acontecendo isso e isso. E a pessoa fala, realmente, olha, está falando comigo. E vai acontecer. Então, era isso que acontecia com essa moça de Filipos. Ela adivinhava e dava grande lucro para os seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, Lucas que está escrevendo, né, dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. E se repetir por muitos dias. Olha a astúcia de Satanás. Ele conhecia muito bem aqueles jovens. O Paulo e Silas e Timóteo. E Lucas também estava junto. Ele conhecia muito bem. Olha, pessoal de Filipe, esses homens aí, eles são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, eles faziam sinais, chamava atenção. E tinha ainda o carimbo, né, a aceitação dessa moça que era muito conhecida. Por que estava fazendo isto?
Por que estava fazendo isso? Porque sabia que Paulo conhecia ele. Muito bem. Então ele estava fazendo o quê? Olha como Satanás age. Ele faz essas coisas. Ele estava agradando Paulo. Igual os judeus, né, de Sardes, estava agradando o império, né? Agradando, negando a própria religião deles, com medo da morte, né? Então Paulo, já indignado, voltando, disse para o Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retire-te dela. E no mesmo instante, mesma hora, saiu. Satanás, então, não aguentou, né? Não aguentou o poder do Espírito Santo que estava com Paulo, né? Saiu da moça. Então, além de habitar na moça, ainda tentava se aliar aos trabalhos de Jesus, né? Cooperando com Paulo e Silas na divulgação da verdade para poder permanecer na moça. Então, é muita astúcia, né? É muita astúcia. E onde Satanás procura habitar? Em pessoas. E usar pessoas. E fazer sinais com pessoas. Para que as pessoas não acreditem na palavra de Deus, né? Anular a palavra de Deus mesmo, né? Então, Satanás, ele tem muitas estratégias, né? Muita estratégia realmente para tirar o foco da palavra de Deus. Todo esse trabalho de Satanás é que para que realmente a pessoa não acredite na palavra de Deus. Realmente, não acredite na palavra de Deus. Tá? Vocês estão bem aí? Posso ouvir alguém? Tudo ótimo, Paulo Botaro. Oi. Tudo bem, professor? Tá bem? Então tá bom. Tudo bem. Não tô falando sozinho não, né? Não, não. Tá bom. Ok. Oi? Não ouvi. Estamos bem atentos aqui, professor. Tá joia. Professor, também estou bem atento. Boa noite. Ok. Satanás, então, a estratégia dele, como nós vimos, é usar pessoas em nome de Jesus. Olha, é difícil de convencer a pessoa que está sendo usada, porque a pessoa tem revelações, né? Revelações sobrenaturais, expele demônios, acha que expele demônios, né? E faz milagres. Então, ele realmente, essa astúcia dele é muito forte. Essa estratégia dele, olha, nessas, o que eu falo, eu posso dividir com vocês a experiência de trabalhar na escola da Bíblia. Eu falo para meus alunos: jogue suas Bíblias no lixo, porque você quer a sua Bíblia. Você não acredita na Bíblia. Não acredita mesmo. Satanás faz isso. Sabe que as pessoas, elas veem a verdade como o que eu uso muito, o partir do pão, né? Partir do pão. E as pessoas ficam cientes disto, mas elas não conseguem aceitar. Não conseguem, de maneira alguma, aceitar. Infelizmente, irmãos, ela não consegue aceitar. Porque Satanás, ele tira o foco da palavra de Deus. Nas denominações, as Bíblias são desodorantes, né? Espantar maus espíritos, essas coisas assim, sabe? Amuletos, essas coisas assim. Porque Satanás faz isto. A estratégia dele, anular a palavra de Deus. E faz isto mesmo, sabe? Uma das preocupações de Paulo nos Coríntios, de sair de Corinto e ir embora, que ele ia fazer as pessoas realmente ter dúvida com tudo, né? Em 2 Coríntios capítulo 4, 3 ao 4, Paulo fala assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Como é sério isto, né? Como é sério isto. E ele cega mesmo. E ele cega pessoas do nosso grupo. Eu vejo, eu trabalho com muitos. Eu vejo
pessoas seguindo os evangélicos, fazendo as mesmas atitudes. Uma coisa que a Escola da Bíblia tem muito sucesso é assim, uma das nossas frases não é um curso religioso e nem denominacional, não. Nós não vamos trabalhar com religião. Nós não vamos falar de placas de igreja. Nós não vamos falar de prédios, essas coisas, sabe? Nós vamos falar somente a palavra de Deus. E isso porque para as pessoas realmente acreditar que a palavra de Deus é a verdade. É a nossa espada, né? É a palavra de Deus, tá? E que Satanás tem feito, ele tem cegado as pessoas. E como ele cega? Com os sinais que ele realiza. E isso realmente é forte. Isso chama atenção. E as pessoas não conseguem. Elas não conseguem acreditar na Bíblia. De maneira alguma. Então, isso é um problema sério, né? Então, Satanás, ele tira a palavra de Deus dos corações das pessoas. Olha que loucura. Vocês conhecem a parábola de Marcos 4, né? A parábola do semeador. O semeador saiu para semear. Uma parte caiu no caminho, outra caiu entre os espinhos, outra caiu em boa terra, né? E outra em pedras, tal. Então ele fala assim, os da beira do caminho, né? A beira do caminho é trilhos, né? Onde é bem socada, realmente a palavra não consegue entrar, mas a palavra está ali. E Jesus falou assim, são estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Interessante que eles ouvem, o texto fala que eles ouvem. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Olha só. Se você vê lá Parábolas 4, para que você estiver na sua casa, veja lá. Todos os 4 corações ouvem a palavra de Deus. Então veja a necessidade que nós temos de falar do Evangelho. Que todo mundo ouve. Nos 4, Jesus fala que ouve. Mas Satanás faz o quê? Ele tira. Essa estratégia dele. Ele tira a palavra de Deus que é semeada. Ele faz isto. Então, nós temos que continuar semeando, porque todo mundo ouve e todo mundo tem que ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos ficar, né, só sentado em bancos, né? E sabia que Satanás, ele enganou muitas pessoas na Bíblia. Não dá para mostrar todas, mas eu vou mostrar algumas aqui. Se ele fez isto com pessoas da Bíblia, que ouviu o Espírito Santo falando com eles, que foram enganados, imagine no meio dessas religiões, como ele atua. Nós temos visto isso, né? Como ele atua e faz as pessoas não acreditar na palavra de Deus. Né? Um casal que é lamentável foi Ananias e Safira, né? Satanás entrou e trabalhou no coração deles. Um grande amigão, né? Grande amigão. Faz isso aqui, faz isso ali e tal. Assim, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. No primeiro século, né, eles faziam isto, né? A necessidade de ajudar os irmãos que era de fora, eles vinham para Pentecoste e foram convertidos. Então, eles ficaram em Jerusalém para aprender a palavra de Deus. Não sabemos exatamente quanto tempo ficaram. Então, o que acontecia? Os irmãos de Jerusalém vendiam as propriedades e ajudavam uns aos outros. Em Atos 2, a gente vê, né, eles diariamente estavam sempre comendo na casa em casa, né? E, então, era comum fazer isto. E esse casal aqui, Ananias e Safira, eles realmente tiveram essa exposição. Olha, vamos vender nossas terras, nossos bens, não sei o que eles tinham, e vamos doar para a igreja. Mas aí, Ananias e Safira estava... Quem já teve aqueles opalão, aqueles Dodge Dart, quando botava na banguela, na descida, o bicho virava um trem, né? Voava, né? Na banguela, ficava livre, assim,
Ananias e Safira estavam com a mente na banguela, sabe? E Satanás entrou e trabalhou. Satanás queria entrar na igreja. A igreja até então não tinha sofrido nada. Nada. É o primeiro ataque que ele quer fazer. Ele quer fazer através de Ananias e Safira. Uma outra coisa muito importante, nós temos que se cuidar, que Satanás pode nos usar para causar problema para a igreja, sabia? Ele põe assim, ó, você viu o que aquele irmão falou? Você viu o que aquele irmão fez? Você viu isso, né? E ele vai entrando, vai entrando. E a igreja em Jerusalém estava muito forte, uma comunhão perfeita, e Satanás queria entrar. Então ele falou para Ananias e Safira, olha, vocês venderam por tanto, mas fala que foi por outro tanto. Então Pedro disse, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do campo? Tá? O problema de Ananias e Safira não foi porque eles não deram tudo. Eles podiam ter dado quanto se quisessem. Nós sabemos que no Novo Testamento não tem nenhuma menção de percentual para contribuição. Sabemos disso. Então, o problema aqui foi mentira. Vendeu, vamos supor, por 100, Pedro vendeu por 50. Né? Então, isso foi o problema. Você vê a estratégia de Satanás, ele pega pessoas que estão distraídas, mente vazia, oficina do diabo, e ele vai trabalhar. E olha que em Jerusalém era muito forte naqueles dias o trabalho, né? Quando nós lemos os textos ali, a igreja começou com 3.000, depois subiu para 5.000, e eles tinham uma comunhão, e Ananias e Safira estavam no meio. Aí não sei por que razão, relaxaram, e Satanás estava doido para entrar na igreja, pegou eles dessa maneira. Sério, muito sério. Temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Uma outra pessoa que realmente ele atrapalhou foi Eva e o Adão, né? Infelizmente. Quando nós lemos ali, estudamos ali, era uma maravilha que Deus tinha feito, né? Tudo do perfeito, tudo do melhor, Adão e Eva. Tinha um único mandamento. Um único mandamento. Olha que Bíblia boa, né? Então, quando Deus criou todas as coisas, né? Quando você estuda sobre a origem de Satanás, Satanás já havia sido expulso da eternidade. E quando Deus estava criando todas as coisas, ele estava de olho ali. Estava de ouvidão lá, ouvindo tudo. Então, ele estava ali. E Deus sabia disto, então Deus deu uma Bíblia para Adão e Eva. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não comerás, porque no dia que você comer, você morre. Um único mandamento, proteção de Adão e Eva contra Satanás. E hoje nós temos a Bíblia. Se nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, Satanás não nos toca. Ele não toca em nós. Ele não consegue. Se nós estamos fiéis a Deus, ele não consegue. Tentar, ele vai tentar, mas não vai conseguir tocar, de maneira alguma. Então, Adão e Eva tinham uma Bíblia. Não podia comer do fruto da árvore. Então, era a obediência. Não interessa que árvore que era, se era romã, se era maçã, se era pera. Não interessa. O segredo era a obediência. E Satanás, então, chega lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comeria de toda árvore do jardim? Satanás sabia do mandamento, olha que coisa. Conhecia. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Eva também sabia muito bem do mandamento de Deus. Olha, se nós comermos, nós vamos morrer. Tá bom? Olha só. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus disse o quê? Você vai morrer. E Satanás diz o quê? Não, você não vai morrer. E não mudou nada até hoje. Não mudou nada. A palavra de Deus, ela se diz assim, os cristãos reuniam no primeiro dia de semana para partir o pão, lembrar da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E 90% das religiões
diz assim, não, uma vez por mês vamos reunir. Então, eles acreditam em Satanás e não na palavra de Deus, como Eva. Então, Satanás diz, Eva, você é muito boba. Porque Deus sabe no dia em que dele comer, se vos abriram os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Satanás disse, olha, Deus está mentindo para você, e você não vai morrer. O que Deus não quer é que você seja igual a ele. Mas o que Deus queria proteger Adão e Eva é do mal. O bem eles conhecia. Porque Deus não queria que eles conhecessem o mal. Nossas crianças, né, elas conhecem o bem. Então, por isso a criança faz parte do reino de Deus. E assim era Adão e Eva, como crianças, não conheciam o outro lado do mal. Então, a palavra, o mandamento, era para proteger contra o mal. Mas Satanás diz assim, olha, Deus está mentindo. Ele não quer que você seja igual a ele. Olha só como Satanás age, né? Como temos que estar muito assim, atento. Por isso que Jesus disse, vigie. Vem da mulher que a árvore era boa para se comer. Até então não tinha despertado isso nela. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também para o maridão lá e o maridão comeu, né? Então, estratégia de Satanás, ele confundiu a mente de Eva com a palavra de Deus. Usou a palavra de Deus para confundir a mente dela. Colocou dúvida no mandamento de Deus, tá? Ofereceu algo agradável, prometeu igualdade a Deus. Hoje não mudou nada. As pessoas continuam da mesma forma, acreditando em Satanás e não na palavra de Deus. Por isso que quando vamos estudar sobre os poderes sobrenaturais, aí sobre as coisas, temos que estar muito bem, deixar as pessoas muito bem cientes que existe uma quebra de braço mesmo. Existe um poder do mal, atuante e forte, que não é brincadeira. Uma pessoa que Satanás bagunçou com ele foi Davi, né? Como que Satanás bagunçou com o rei Davi? Como o rei Davi ele deu uns bola fora, né? Quando era para ir para a guerra, estava lá no seu palácio, tomando sua cerveja, comendo amendoim lá, numa boa. E Satanás mostrou, olha que mulher bonita lá tomando banho. Pegou ele de uma forma que sofreu pra caramba. Mas eu quero mostrar outra coisa do rei Davi. Uma coisa que Deus não permitia era contar o povo, tá? Contar o exército. Na nação de Israel, o que era contado era o exército. Quando saiu 600 mil lá do Egito, acima de 20 anos, ele não contava as mulheres, as crianças, os aposentados, não contava. E só contava todo aquele que empunhava uma espada, né? Então, eles tinham 600 mil homens. Então, eu contava os homens de guerra. Então, Deus não queria que contasse o povo, o exército, porque o rei ia ficar confiando no exército, não em Deus, né? E aqui em 1 Crônica 21, tem um fato aqui que Satanás bagunçou a vida do rei Davi e da nação de Israel. Quando a nação de Israel pediu a Deus reis, ele desagradou muito a Deus, muito mesmo. A nação não precisava de reis, eles tinham lei, né? Então Deus disse para Samuel, escolha um rei, mas diga qual é o preço do rei. Quando o rei erra, todo mundo paga um preço. E Davi errou e a nação pagou um preço. Sério. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. Essa palavra incitou. Despertou Davi. Olha, Davi, você já imaginou quantos soldados você tem no seu exército? Olha que ideia boa. Seria bom saber disto. Quantas pessoas você vê Satanás fazendo isto, né? Fazendo coisas erradas. Que Satanás que desperta a mente de algumas pessoas, assim, dá um estalo na vida da pessoa e a pessoa faz aquilo que Satanás quer. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e ao chefe do
é o chefe do povo. E de levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Joabe, ele sabia que não podia contar. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim a culpa sobre Israel? Joabe sabia que não. Joabe e Satanás não estava na mente dele, né? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu a Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Deu a Joabe e a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam a espada. Em Judá eram 470.000 homens que puxavam a espada. Porém, os de Levi, Benjamim, não foram contados entre eles, porque a ordem do rei era abominável a Joabe. Então, o Israel, ele tinha 1.570.000 soldados. O rei Davi, então, opa, agora eu estou bem, né? Posso desafiar quem eu queira. Depois você continua lendo a história aí, que vai acontecer a espada que vai vir sobre Israel. Porque Satanás incitou, usou Davi, o servo de Deus, para fazer isto. Fez isto. Imagine, né, nessas religiões, o que Satanás não faz, né? Imagina o que ele pode fazer com as pessoas, né? Interessante que Deus permite Satanás usar seus poderes e suas estratégias. Eu acho isso aqui muito interessante mesmo. Vou mostrar por que eu acho, né? Em 2 Tessalonicenses 2 lá, então, os Tessalonicenses, alguém lá falou uma bobeira lá. Olha, Jesus já voltou, né? Jesus já voltou. Então, aí Paulo fala assim, olha, não fomos nós que falamos isto, né? Vocês receberam isso, não sei como, por palavra, por revelação, não sei como vocês receberam essa informação. Paulo fala, Jesus não voltou ainda. Veja lá os 6. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e agora é somente que seja afastado aquele que agora o detém. O iníquo, ele existe desde o princípio, né? Então, Paulo falou, olha, Jesus não veio porque o iníquo ainda não foi afastado, né? Ainda não foi condenado no inferno. Então, Jesus não veio. Então, ele existe desde o princípio, né? Não vai vir ninguém poderoso, homem poderoso, que vai dominar as coisas, vai dominar tudo, como os religiosos pregam, né? Paulo continua. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então todos saberão quem era certo, quem era errado, somente na volta de Jesus. Começa a discussão em religião, né? Ah, que religião, a minha está certa, a minha guarda o sábado, o senhor não guarda o sábado, a minha tem batismo do Espírito Santo, o senhor não tem. Então isso só vai ser revelado lá no juízo final. Lá o iníquo, né? Vai ser revelado. Tudo aquilo que é falso, né? Aí Paulo, ele fala para os Tessalonicenses, olha, ele vai dar assim para os Tessalonicenses uma informação, realmente, quem é o iníquo. Mesma coisa, vamos supor que a gente se conhece só por telefone, mas nós nunca vimos pessoalmente. Então, vamos tomar um café, vamos se encontrar lá na praça, lá no centro, na Matriz. Mas como eu vou te conhecer? Eu estou de camisa branca e calça jeans, sapato marrom, e tenho cabelo igual do Barbosa aí, e do Paulo, que usa um shampoo que desbotou o cabelo grisalho e tal. Então, quem a pessoa vai procurar? Aqui ele tem uma calça jeans, uma camisa branca, um sapato marrom e um cabelo grisalho. Foi identificado assim. E Paulo, ele identifica para os Tessalonicenses assim, olha, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ele não é Satanás. É alguém que tem as mesmas características de Satanás. O iníquo tem poder. Olha, tem poder e sinais. Aqui, poder é força, riqueza, domínio.
e sinais e prodígios da mentira, e os verdadeiros são de Jesus Cristo. E com todo engano e justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, Jesus permite que Satanás faça essa ação com pessoas que acham que está sendo usado por ele, porque tem pessoas que estão procurando somente aquilo que lhe interessa. Então, Paulo falou assim, olha, o iníquo, ele tem todas essas atitudes. Vocês têm que ficar de olho aberto, tá? Isso já existe desde o princípio. E isto só vai ser destruído na volta de Jesus. Então, Jesus não voltou ainda. E Paulo fala assim, é por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, Deus permite essa ação poderosa de Satanás para saber que realmente está procurando a verdade ou está procurando somente aquilo que lhe interessa. Interessante isso, né? Deus permite Satanás agir de uma forma que parece ele. Lembra em João 13? João no Apocalipse 13? O cordeiro, o dragão parecia com o cordeiro, mas falava como dragão. Então, Deus permite que Satanás faça milagre, que Satanás ensina doutrinas erradas, porque ele quer saber realmente quem está buscando a verdade. E tudo isto vai ser revelado somente no juízo final. Porque em João 12:48, nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. Não adianta querer destruir a Bíblia, que não, Jesus tem a original. Vamos ser julgados pela palavra de Deus. Ele tem isso na mão. Então, Jesus permite Satanás opere sinais e prodígios e mentira e ensinos errados para pessoas que realmente estão buscando essas coisas. Ele dá crédito para isto, mas não dá crédito à verdade. Realmente, Satanás tem toda essa... Jesus permite, até a volta de Jesus, ele permite que Satanás faça isso. Se ele tirar Satanás do jogo, aí acaba o jogo. Aí é a volta de Jesus. Mas ele permite. Então, o iníquo, anticristo, é tudo aquilo que vai contra Jesus Cristo. São movimentos religiosos fortíssimos, poderosos, porque é de Satanás. É de Satanás. Então, Jesus falou assim, olha, essa é uma estratégia de Satanás. Ele faz isto. E ele atua desta forma. Pode acreditar. Deus permite, então, a ação de Satanás. E, então, por que é interessante, então, porque é interessante mostrar Satanás dessa forma? Por que é interessante? O apóstolo Paulo, ele fala para os Efésios, assim, eu falei isso no começo, não ignorar Satanás. Toma cuidado. Ele fala nesse texto, nós conhecemos, né? Ele fala, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, armadura. O texto aqui é um paralelo com os soldados romanos, né? Eles tinham um capacete, eles tinham uma couraça, protegia o peito, uma espada de 2 gumes, né? Que é usada em Hebreus, espada terrível. Um cinto, né? Protegia a cintura e segurava toda essa armadura. E botas, umas botas fortes que protegiam o pé. E o escudo, né? Então ele usa esse paralelo com o Império Romano, o soldado romano, para lutar contra Satanás. Então você vê que Satanás não é brincadeira. Satanás não é brincadeira. Satanás realmente é uma força, mas ele tem ciladas. E ele fala assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os demônios, os poderes do ar, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Essa é a nossa luta. Tem que ficar firme, Paulo está dizendo. Então, é por isso que faz parte do trabalho, os dons espirituais, falar realmente desse poder do mal,
que é muito forte, Realmente tem que ser trabalhado isto para que as pessoas se conscientizem que realmente Satanás é poderoso e forte. Então, para que os dons fiquem bem esclarecidos, precisamos conhecer os dois lados, né? O bem e o mal, né? Isso existe, então tem que realmente entender isto, para ficar bem esclarecido, né? Isso daí, esclarece bem. Tá, joia. Então, nós vimos na aula primeira aí sobre Satanás, né? O diabo e seus poderes, ok? Então, nós vimos isso. Na segunda aula, então, nós vamos ver sobre Jesus e os apóstolos. Estamos trabalhando sobre os dons espirituais, correto? Então, vamos ver sobre Jesus e os apóstolos. Então, essa aula aqui não está mudando sozinha aqui. Depois preciso ver aquela outra. Por que ela está mudando? Tem alguma coisa lá, né, que não deveria estar clicado, deve estar clicado. Então, na segunda aula, Jesus e os apóstolos. Lembrando sempre que existem dois poderes, né? Nós já vimos do mal, então vamos ver do bem. É uma quebra de braço, né? O que nós vamos ver, então, é o propósito da vinda de Jesus Cristo. Eu vou ter que baixar porque está mudando novamente sozinho. Então, por que a vinda de Jesus Cristo? E a vinda de Jesus Cristo precisou de Jesus, Messias, tudo por causa do Satanás. Tudo por causa dele. A razão quando Deus criou todas as coisas, era tudo perfeito, porque não tinha pecado, não existia o mal. Então era perfeito. Tinha a árvore da vida, que dava vida para Adão e Eva. Eles poderiam ter filhos, né? Criar filhos, se envolver e viver eternamente. Não tinha doença, não nascia nem carrapicho e nem tiririca na terra. Era perfeito, não tinha praga, a dor era suportável no parto. Era perfeito. Adão não tinha que pegar o metrô e trabalhar, picotar cartão. Vivia tudo no Éden, no paraíso de Deus. O paraíso era na terra. A eternidade que Deus planejava era na terra. Mas nós vimos que Satanás, então, destruiu tudo aquilo que Deus havia criado. Então, entrou o pecado. Imediatamente, nós temos Gênesis 3,15, a primeira profecia da Bíblia. A partir do momento do pecado, no próprio jardim do Éden, Deus disse para Satanás que ele enviaria o filho dele, vindo de uma descendência. Jesus veio de 42 descendências, de Abraão até José. E esse descendente dele esmagaria-lhe a cabeça, ia esmagar sua cabeça. Então, a partir do momento do pecado, Jesus entrou em ação. A promessa da vinda dele. Deus colocou Jesus em ação, que ele viria para esmagar a cabeça de Satanás. Porque, por causa do pecado, o homem se separou de Deus. Pode ver que Deus, quando ele visita Adão e Eva, e eles fogem, se escondem de Deus. E Deus começa a procurar onde você está. Isaías 59, a mão de Deus não está encolhida, nem seus ouvidos tampados. O que separa o homem de Deus, e Deus não pode ver o homem, é o pecado. Então, o Satanás, ele separou o homem de Deus. Ele foi até expulso do paraíso de Deus, da presença de Deus, ele foi expulso. Então, por causa disso, veio a promessa. Gênesis 3,15 é a primeira promessa redentora. Que Jesus viria para esmagar a cabeça de Satanás, trazer o homem de volta para Deus. Foi profetizado isto. E Jesus veio de 42 gerações, 4.000 anos,
mais ou menos. E interessante, né, que as pessoas pegam o Velho Testamento para falar de dízimo e de coisas materiais. O Velho Testamento, ele fala da vinda de Jesus Cristo. Sabe que existe pelo menos 1.500 passagens no Velho Testamento que fala de Jesus Cristo? Até quando Jesus chegou, lá em Lucas 24 e 44, ele fala assim: importava-se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, a lei, os profetas e salmos falaram de Jesus Cristo. O Velho Testamento fala de Jesus Cristo. O Velho Testamento, ele trouxe Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, a necessidade dele, por causa de Satanás, que trouxe o pecado. E Jesus, então, ele vem. A missão de Jesus, em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio para fazer o quê? Milagres? Não. Para buscar e salvar o perdido. Jesus não veio com a missão de fazer milagres. Eu vou mostrar por que ele fez milagre. Mas essa não era a missão dele. A missão de Jesus Cristo, João 12:47, não vim para julgar o mundo. Vim para salvar o perdido. Essa é a missão de Jesus. Ele veio para trazer o homem de volta para Deus. Essa é a missão dele. Ele veio por causa do diabo. Ele veio para trazer o homem de volta para Deus. Então, precisamos de Jesus por causa do diabo. Então, em João capítulo 20, 30 e 31, Jesus, ele não veio com um propósito para fazer milagre, né? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados com um propósito. Que propósito? Para que creiais que Jesus é o Messias, o enviado. Jesus é Salvador e Cristo é enviado. Então, o Salvador é enviado, o Filho de Deus, e para que crendo tenha as vidas em seu nome. Então, Jesus, ele não veio com propósito fazer milagres. Ele fez milagres para provar que ele era o Filho de Deus. Veja essa passagem muito interessante aqui de Mateus, capítulo 9. Mateus 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhe Jesus a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Levaram o paralítico com qual propósito para Jesus? Para a cura. Mas o que Jesus ofereceu para ele? Perdão dos teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, diz: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Qual é mais fácil? Para Jesus não tem segredo. As pessoas acham que tem, mas para ele não tem. Aí ele fala, olha no 6, ele fala assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu vou provar isso para vocês. Que eu tenho autoridade para perdoar pecado. Porque eles estavam blasfemando, eles estavam resmungando, falando: quem é ele que perdoa pecado? Porque na lei não perdoava pecado, o pecado era lembrado na lei. Jesus fala assim: ó, eu vou fazer isto para provar que eu tenho poder para perdoar pecado. Disse então ao paralítico: levanta, filho, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Agora no 8, vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Então, por que Jesus curou esse paralítico? Somente para provar que ele tinha poder para perdoar pecados. E quando ele curou o paralítico, então, aí que eles foram crer que ele tinha poder para perdoar pecado. Porque eles achavam que ele estava blasfemando. Porque na lei não podia falar isso. Estão perdoados os teus pecados. A lei não perdoava pecado. A lei fazia lembrar o pecado no dia de expiação. Sacrificava animais, aspergia sobre o propiciatório 7 vezes sangue de animais, do bode lá, para ter paz entre o povo. E o povo tinha que estar se lamentando pelo pecado, lembrando o seu pecado.
Aí aparece Jesus e disse, olha, então, filho, o teu pecado está perdoado. Não, mas não foi isso que nós queremos ouvir, nós queremos que o Senhor cure o homem. Mas qual era a intenção de Jesus Cristo? Perdoar os pecados, porque essa era a missão dele. Essa era a missão dele. Então, Jesus curou esse paralítico só para provar que ele tinha poder para perdoar pecados, senão ele não tinha curado. Ele não veio com esse propósito, né? Hoje as pessoas fazem de Jesus um ídolo, fazem de Jesus um curador. Não é essa a missão de Jesus Cristo. Ele fez isto, mas tinha um propósito. Os milagres tinham um propósito. Era somente para confirmar a palavra de Deus e provar que ele era o Filho de Deus. Ok? Então Jesus, ele veio para salvar. Ele veio para dar perdão. Ele veio para trazer o homem de volta para Deus. Porque o pecado separou o homem de Deus. E quando nós somos batizados em Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração. Né? É o que Paulo fala para os Coríntios. Vós sois o santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Né? A partir de qual momento? A partir do momento que nossos pecados foram perdoados. Então, essa foi a missão de Jesus Cristo, que ele veio para perdoar pecados. Tá? Então, Jesus é o nosso Senhor e Salvador que veio trazer o perdão. Tá? Ele não veio com o propósito de fazer milagres. Não veio. Nós vamos ver, né, nas lições para frente, né, nós vamos ver sobre como existe milagre hoje em dia? Sim, então, existe. Mas como existe? Então, nós vamos ver nas próximas lições aí para frente. Mudando um pouco de assunto, agora sobre os apóstolos. O propósito dos apóstolos nos planos de Jesus no início da igreja. Então, qual foi o propósito de Jesus com os apóstolos no início de todas as coisas, do seu ministério e de todo o trabalho? Então, o propósito. Ok. Os apóstolos, eles foram escolhidos por Jesus Cristo, a dedo. E ainda veio um errado, né? Se bem que era uma profecia. Naqueles dias, ele retirou-se para o monte a fim de orar. Sabe por que Jesus ia dos montes? Porque ele não tinha casa, né? E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos, mensageiros. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro e André. Pedro e André eram irmãos. Tiago e João também irmãos. Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu. E Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago. E Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Então foi um time aí de 12 homens, escolhido principalmente pelo seu próprio Jesus. Então, com qual propósito? Né? Com qual propósito? Temos que deixar isso bem esclarecido. Marino, você falou, eu sei que é difícil realmente, mas quando você apresenta um plano bem montado, sabe, com tempo, na escola da Bíblia dá para fazer isso, que as pessoas vão estudar, sabe? E, então elas estão ali, você apresenta esses planos para elas, então elas começam a ter uma noção. E muitas pessoas se convertem, sabia? Muitos se convertem. Então, os apóstolos... Oi? Alguém chamou? Os apóstolos, eles foram colunas da igreja, no princípio. O alicerce, a base, é Jesus Cristo. E os apóstolos estavam, então, alicerçados em Jesus Cristo. Então, num prédio, numa casa, então tem o alicerce. Meu genro é engenheiro e o maior preocupação deles é o alicerce, a base, né? Tem que ter, não adianta ter nada para cima, do mais forte que fosse, a base não é forte. Então, eles tinham o alicerce, Jesus Cristo, e os apóstolos colunas. Uma segunda coisa muito importante na construção, é o que mantém a construção em pé. Não adianta você fazer algo para cima se não pôr colunas. Então, os apóstolos foram colunas da igreja, do princípio, né? Foram colunas.
Um apóstolo, aqui em Atos capítulo 1, antes do Pentecoste, Jesus já havia subido ali, quando subiu na presença dos apóstolos, e eles se reuniram em torno de umas 120 pessoas. E Pedro fala em Atos 1, 21, 23. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, eles iam escolher um homem no lugar de Judas Iscariote. Então, Pedro fala assim à comunidade: nós temos que fazer isto. Só que o homem qualificado para isto é um homem que tem andado com Jesus desde o batismo de João até o dia que Jesus subiu ao céu. Eles tinham 2 homens. Se você continuar lendo o seu texto em casa, você vai encontrar que eles tinham Matias e José. Então, eles lançaram sorte. Né? Não é sorte de ganhar na loteria. É uma forma que eles faziam um sorteio. Né? Uma pedra, escrevia os nomes e alguém tirava. Oraram a Deus e Matias, então, foi o homem escolhido naquele sorteio. Oraram para Deus e Deus dirigiu isto. Então, Matias foi, então, acrescentado aos 12. Mas o currículo, a exigência, era: esse homem tem tido andado com Jesus desde o batismo de João até o dia que Jesus subiu ao céu. E ele só tinha 2 homens, além dos outros 12, que ficaram até o final. São 12. São 2 homens, tá? Então, essa foi a exigência. Se você vai trabalhar numa oficina mecânica, tem que ter experiência de mecânica. Se você vai trabalhar de pedreiro, tem que ter experiência de pedreiro, em qualquer lugar. Então, tem que ter experiência. Então, para ser um apóstolo, tinha que ter essa experiência. E é interessante que é necessário isso daí, porque Jesus vai falar isso, tá? É interessante, nós vamos ver isso aqui já já. Em Atos 10, 40 a 41, quando Pedro apresenta-se a Cornélio, ele fala, né, sobre eles, que eles eram testemunhas de Jesus Cristo. E Pedro fala para Cornélio: a esse ressuscitou Deus no 3º dia, falando de Jesus, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então, um apóstolo, a exigência era que tivesse comido com Jesus, depois que ele ressuscitou, testemunhas de Jesus Cristo. E uma terceira exigência, segundo Pedro 1,16, Pedro fala assim: porque não vos demos a conhecer o poder da vinda de nosso Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos, por testemunhas oculares da sua majestade. Então Pedro está dizendo, olha, aos irmãos de Ponto, Ásia, Capadócia, nós não estamos seguindo fábulas, nós não estamos seguindo doutrinas falsas, nós estamos seguindo aquilo que Jesus falou e ensinou. E ele fala assim: e nós, os apóstolos, fomos testemunhas oculares, nós vimos tudo que Jesus fez. Então, um apóstolo é um homem que tenha andado com Jesus Cristo, que comeu com Jesus Cristo. Para o judeu, isso era uma coisa muito forte. Hoje em dia é muito comum se comer na casa de alguém, né? Mas para os judeus, alguém comer com alguém era uma coisa muito séria, né? Então, essa era a exigência. Então, aqui tem um aviso aqui: contrate-se apóstolos para lavar os pés das pessoas, tá? Para lavar os pés, não é para ter jatinho e nem então o currículo: ter andado com Jesus desde o batismo de João Batista até o dia que Jesus subiu ao céu, mais ou menos 3 anos de experiência. Ter comido com Jesus depois que ele ressuscitou, isso é testemunho ocular, ter visto tudo que Jesus fez. Então, se você tiver esse currículo, candidato a a vaga, né? É uma brincadeira, né? Mas você sabe que eu tenho muito apóstolo estudando, sabe?
E quando chega aqui nessa passagem aqui, o pessoal treme, o pessoal fica... Uns entendem, né? Uns entendem, outros não entendem. Mas nós vamos continuar semeando, né? A posição dos apóstolos na igreja, tá? Não de título, tá bom? Apóstolo não é título. Bispo, presbítero não é título. É função. Que os homens que Jesus chamou, os apóstolos, é para lavar os pés, servir as pessoas. Ele fez isto. Ele deu exemplo. O que Jesus deu aos apóstolos foi uma posição, né, de trabalho, né, uma função. Jesus usou primeiramente eles, e primeiramente 12, 28, aonde estabeleceu na igreja primeiramente os apóstolos, né? Ele precisou dos apóstolos imediatamente. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, depois nós vamos ver isso nos dons, né? Mestre, depois operador de milagres, tal. Então, a função dos apóstolos, primeiramente, então foi anunciar o evangelho aos próprios judeus. Em Efésios 4:11, e ele mesmo considera uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, trabalhos. Eles consideram isso. Cada pessoa tem um dom, né, talento, né, para trabalhar. Então, foi concedida por Deus. Mas, primeiramente, os homens que ele escolheu foram os apóstolos, tá? Então, esses homens foram escolhidos a dedo por ele. Uma coisa que eu quero chamar muita atenção de vocês é nessas passagens aqui, de João 13, 14, 15 e 16. O contexto desses 4 capítulos, que mais o 17 também dá para incluir, Jesus ele não fala com você nem comigo. Ele só fala com os apóstolos. Examine esses textos para você ver. E como que eu vejo pessoas usando esses textos errados? Aqui Jesus está preparando os apóstolos. No capítulo 13, é importante ensinar isso aqui nos dons, que as pessoas começam a entender, sabe? No capítulo 13 é quando ele lava os pés dos apóstolos e dá aquela lição de humildade. Olha os homens que ele queria, né? Lavadores de pés, né? Lavadores de pés. Pessoas que servissem. Essa era uma função, no primeiro século, né? De escravos, de servos. Alguém chegava na casa de alguém com um pezão, imagina o pezão, né? Não tinha sapato fechado, não tinha asfalto, não tinha carro. Era uma beleza o pé quando chegava, então era costume o escravo chegar com uma bacia e lavar os pés da pessoa. E Jesus fez isto, né? E disse, olha, vocês entenderam o que eu fiz? Eu, sendo Senhor e Mestre, vou lavar os pés. E vocês são os primeiros homens que estou escolhendo, os homens que eu vou dar poder, os poderes do Espírito Santo. Então, que tipo de homem que eu quero? Homens simples. Homens que lavam os pés uns dos outros. E que nós queremos na igreja? Cargos? Posições? Ser mais importante que alguém? Se os homens que Jesus chamou para iniciar a igreja, hein? Veja bem, a igreja foi a instituição, a última instituição do Velho Testamento que foi, que iniciou, a última profecia, tá? A igreja, aquilo que Jesus veio fazer, unir as pessoas em torno de Cristo, num corpo. E os homens que ele queria para dirigir esse trabalho, fazer esse trabalho, eram homens simples. Para começar, ele começou esse trabalho na Galileia, um lugar simples, né? Pobres, pescadores, né? Homens simples. E foi o nome que ele escolheu, né? Então, Jesus, ele está preparando eles para a igreja. Ele vai embora. Ele fala no João 14, 1 ao 3, ele fala, olha, eu vou embora, vou preparar o lugar, depois eu volto, né? Mas só que eu não vou deixar vocês órfãos, né? Vocês não vão ficar desamparados de maneira alguma. Eu vou mandar para vocês o Consolador, outro Consolador. Jesus já era um Consolador. Eu vou embora,
mas eu vou mandar outro Consolador. Em João 14,16, ele fala assim: eu vos darei outro Consolador para que estejais convosco. Então, essa é a promessa. Eu vou embora, mas vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão desamparados de maneira alguma. Vocês vão ter outro Consolador, que é o Espírito Santo. 14:2. Aquele que crê em mim fará obras maiores que eu faça e outras maiores farão. É interessante que não é porque era apóstolo que já tinha fé, que já suportava qualquer coisa. Não, nada disso. Jesus falou assim: olha, se vocês crerem em mim, eu vou usar vocês. Eu vou dar poderes para vocês. E vocês farão obras maiores que eu faço. Né, então, nós vimos que os apóstolos realmente fizeram obras, né? Por exemplo, João, né? Até o final do primeiro século, mais de 60 e tantos anos trabalhando pelo Evangelho. Pedro, João, tem um relato que os apóstolos, a maioria foram mortos. O único que não foi morto e martirizado foi o João, né? Ele morreu de velhice, mas ficou preso. Se não fosse o Nerva, lá, o imperador, ele morreria na prisão em Patmos, mas foi solto. Então, vocês foram obras maiores que eu faço. Mas precisa fazer o quê? Crer. Então, não é porque eu escolhi vocês, a fé não é uma coisa que cai na cabeça assim e já passa a acreditar, não. A fé vem por ouvir a palavra de Deus e passa a desenvolver o coração, abrir o coração, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E se vocês não acreditarem, não consigo usar vocês. 26. Olha, o Consolador Espírito Santo ensinará todas as coisas. Quer dizer, vocês não vão ficar desamparados. Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Vocês vão conhecer todas as coisas. Ainda no 26. E vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Olha bem esse texto aqui. O Espírito Santo vai fazer vocês lembrar de tudo que eu tenho dito. Para quem que Jesus disse todas as coisas? Lembra? Por isso que Pedro disse assim, olha, é necessário que o homem que vai ser escolhido tenha andado com Jesus desde o batismo de João até o dia que ele foi embora, que ouviu tudo que Jesus falou. Porque agora o Espírito Santo ia fazer o quê? Fazer lembrar de tudo. E aquilo que ele tivesse dúvida, o Espírito Santo ia ensinar. Então, a necessidade do currículo é ter esse item, ter andado com Jesus, porque o Espírito Santo ia fazer lembrar de tudo que tinha dito. 15:26. Quando vier o Consolador, esse dará testemunho de Jesus. Ele vai continuar falando de mim para vocês. O Espírito Santo fala de tudo que tiver ouvido. Ele vai falar e vocês não vão ficar desamparados de maneira alguma. 16:13. O Espírito Santo os guiará a toda a verdade. Então, você vê que esses 4 capítulos, João 13, 14, 15, 16, tudo que você estiver lendo ali e você for falar, tem que aplicar que foi para os apóstolos. Lógico que pode aplicar para nós também, tá? Lógico, sim. Mas nunca pode dizer, olha, é o que você ouve nas religiões. Foi dito que eu posso fazer obras maiores que Jesus fez. Não, não falou isso para nós. Falou isso para os apóstolos. As obras que nós podemos fazer hoje é pela nossa fé. Né? Então, os apóstolos que Jesus escolheu, ele está preparando eles antes de ele morrer, aí está prestes a ser morto, mas está preparando, dando lição de humildade a eles, tá? Dando lição de humildade para eles, tal, que eles fariam toda a obra da igreja. Olha, sabia, irmãos, que Jesus, ele não faz assim e salva a pessoa? Ele espera que eu faça isso. Então eu preciso acreditar para ele me usar. Então é nossa responsabilidade, onde você mora? Campinas. É nossa responsabilidade evangelizar Campinas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui em Jundiaí, nós trabalhamos aqui há 20 anos, né? 20 anos. Você acredita que não tem uma casa de Jundiaí que não recebeu um folheto ou que não viu um aviso que tem uma escola da Bíblia? Agora tem 3 ou 4 escolas da Bíblia por aqui. Eu não sei se o Mateuzinho está na escuta aí. Tem escola da Bíblia. Jundiaí. Se o São Pedro estiver na porta, ela vai falar, de onde você é? Jundiaí. Você ouviu lá?
Ah, eu vi, mas não tive tempo. Então, porque Jundiaí todo mundo ouviu a palavra de Deus. Nós pregávamos cartaz em postes. A prefeitura multou a gente porque começou todo mundo a pregar em postes, ficou sujo. Mas antes podia fazer. Então, e pessoas ouviram jornal, rádio, né? Então, hoje o Facebook é uma beleza. Você faz propaganda, se atinge aonde você quiser. Então, é nossa obrigação evangelizar. Evangelizar. Então, Jesus escolheu os apóstolos. E Jesus, ele não começou a igreja. Ele só mandou o Espírito Santo. Lógico que foi o Espírito Santo. Mas quem desenvolveu, quem iniciou a igreja, quem desenvolveu foram os apóstolos. E os irmãos do primeiro século. E continua até hoje. Eu tenho uma lição que chama Atos 29. Se um dia vocês querem ouvir Atos 29, eu faço para vocês. Tá? Continua o livro de Atos até hoje. Atos tem 28 capítulos, mas 29 é hoje, continua até hoje. Né? Então, logo que Jesus ressuscitou, em Lucas 24 e 49, também esse texto de Lucas 24, você vê bem claramente que Jesus só fala com os apóstolos aí, em Lucas 24, Atos 1, só com os apóstolos. Ele fala só com eles. Ele fala no 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Quer dizer, ele falou em João 13, 14, 15, 16, olha, eu vou dar o Espírito Santo, né, antes de morrer. Ele prometeu tudo isso. Depois que ele ressuscitou, ele fala, olha, permaneça na cidade de Jerusalém, que vocês vão ser revestidos de poderes. Os poderes que eu prometi para vocês em João 13, 14, 15, 16, então vocês vão receber os poderes do Espírito Santo. Ok. Na próxima aula, que agora já é... Nossa. Dá para... esse texto aqui dá para... Dá tempo de ver, mas tem 7 minutos ou não? Pode passar um pouco do... Eu acho que sim. Eu acho que vou deixar para amanhã, porque esse texto aqui é interessante, né? É o que as denominações pegam hoje em dia, mas eu quero trabalhar nesse texto aqui, que prova que realmente Jesus não está falando com todo mundo, está falando com os apóstolos aqui, tá bom? Então eu vou parar aqui, aí se alguém tiver uma pergunta, pode falar, tá? Ok.